Aimissore, bati quem te assiste o ifidete. Ouvindo as palavras do mestre, os discípulos cercaram-no, seus corações ardendo de expectativa. Era um momento singular, pois Jesus, em sua sabedoria absoluta, estava prestes a revelar o segredo que tanto ansiavam compreender. Senhor, ensina-nos a orar, implorou um deles, olhando profundamente nos olhos cheios de compaixão do Senhor. Lucas 11h01. A brisa suave soprava, e as sombras das árvores dançavam ao sol poente, enquanto Jesus, com um semblante calmo e terno, começou a ensinar. Quando orardes, dizei, Pai nosso, que estás nos céus. Essas palavras ressoaram como um cântico sagrado, penetrando nos ânimos dos que ouviam. Mateus 6h09. Cada sílaba trazia um peso profundo, revelando a ligação íntima entre o Criador e suas criaturas. Ele continuou, santificado seja o teu nome. O nome de Deus, aquele que é acima de todos os nomes, foi exaltado nas palavras do Salvador. Era uma chamada para que cada introito da oração, cada pedido, fosse revestido de um respeito sagrado e reverente pela santidade do Senhor. Venha o teu reino, ele diz, levando os corações a ansiar pela mesma soberania que governaria suas vidas. O desejo pelo reino de Deus se tornava uma aspiração não apenas coletiva, mas individual. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A entrega à vontade divina ressoava como um eco de submissão, um passo crucial que cada discípulo deveria dar. Ali, florescia a compreensão de que não eram suas vontades, suas ambições ou seus medos que importavam, mas a determinação de se alinhar ao propósito eterno do Senhor. Mateus 6h10. Então veio a súplica simples, mas profunda: dai-nos hoje o nosso pão cotidiano. Um pedido que simbolizava a confiança total na provisão divina, não nas riquezas do mundo, mas na graça que sustenta a vida. A multidão absorvia cada palavra enquanto Jesus continuava, transmitindo o ensinamento de graça e perdão. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Mateus 6h12. Ele falava da importância do perdão, ecoando a verdade de que, assim como Deus perdoa, devemos nós também perdoar. O ar estava denso de expectativas, e os olhos dos discípulos se arregalavam à medida que Jesus atingia seu apogeu no ensinamento. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6h13. Um clamor por proteção contra as sórdidas vias do pecado, um reconhecimento da luta interna que todos enfrentam. Então, com um olhar penetrante, Jesus os contemplou. Pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Mateus 6h13. As últimas palavras saíram de seus lábios como um sol que desponta no horizonte, iluminavam, confortavam e traziam esperança. Neste momento, não era apenas uma oração, mas uma revelação do caráter de Deus e da extensão de seu amor. Mas, antes que a multidão pudesse processar a profundidade da mensagem, Jesus se calou, e um silêncio reverente pairou no ar. Ele sabia que aquela oração mudaria vidas, mas havia mais que os discípulos precisavam entender sobre o reino que se aproximava. Com a mente fervilhando de novas revelações e corações ansiosos por mais, um deles, Pedro, levantou-se, pronto para perguntar. Mas antes que pudesse abrir a boca, a voz suave de Jesus ecoou novamente, cheia de mistério e um senso de urgência. Mas o que você não sabe, é que em breve, o Pai revelará o pleno significado do reino que ora lhes é dado. E ficaram ali, imóveis, aguardando a próxima revelação que desnudaria os profundos mistérios do plano soberano de Deus. Os discípulos, atordoados pela profundidade das palavras de Jesus, permaneceram em silêncio, suas mentes e corações trabalhando para decifrar o que significava aquele reino iminente. A brisa começou a soprar um pouco mais forte, como se a própria natureza estivesse ansiosa por ouvir a continuação do que o mestre tinha a dizer. O ambiente estava impregnado de uma expectativa palpável, e os olhos dos seguidores buscavam os de Jesus, esperando por mais compreensão. Após um momento, Jesus rompeu o silêncio, sua voz cheia de compaixão e autoridade. Sabem, meus amados, que a oração é mais do que palavras, é um diálogo profundo com o Pai. A oração não é só um pedido, mas um ato de adoração e entrega. Somente aqueles que se humilham em seus corações poderão compreender a vastidão de meu ensino. As palavras transbordaram como água viva, e os discípulos começaram a perceber que também precisariam de um coração preparado para receber as verdades do reino. Então Jesus continuou,
considerem a parábola do semeador. O semeador saiu a semear, e ao lançar a semente, algumas caíram à beira do caminho, outras em solo rochoso, e outras entre espinhos. Mas algumas caíram em boa terra e produziram frutos abundantes. Mateus 13, 3, 9. O olhar de Jesus se intensificou, e sua voz carregava um peso. Assim é a palavra do reino. É a boa terra que permite que o reino frutifique em vossas vidas. A oração que vocês agora aprenderam é a semente, e o solo é o coração que a receberá. E assim, se o solo estiver preparado, dará frutos em alegria, verdade e amor. Os discípulos trocaram olhares, e a compreensão começou a surgir entre eles, mas ainda pairava uma aura de mistério. Simão, sempre curioso, não resistiu. Mestre, como podemos nos preparar para esta boa terra? Como podemos nos tornar este solo fértil? Jesus sorriu para Simão, sabendo que a dúvida é própria do homem, mas não faltava convicção na resposta. Com humildade e arrependimento, Simão, reconhecendo que não somos justos. Somente aqueles que se arrependem de seus caminhos errados e buscam a minha face experimentarão a transformação que vem do alto. 2 Crônicas 7:14. Naquele instante, algo no ar mudou. O céu começou a escurecer, e as nuvens se aglomeraram, como se a criação estivesse em sintonia com as palavras de Jesus. Ele levantou as mãos, e a luz começou a brilhar através das nuvens, iluminando-o ainda mais. O reino de Deus não vem com visibilidade. Ele está dentro de vós. Lucas 17:21. Um murmúrio de entendimento começou a correr entre os discípulos. Eles olhavam em volta, sentindo o peso do que estava sendo revelado, mas ainda sem entender por completo a magnitude do reino que se aproximava. O alvoroço crescente das multidões também fazia ecoar as questões de suas almas. E Jesus, percebendo a dúvida e a esperança em seus rostos, cantou uma nova verdade. Em verdade vos digo, um dia, o Pai enviará um Consolador que vos lembrará de todas as coisas que eu lhes tenho dito, e ele guiará vocês a toda a verdade. João 14:26. Mais, em meio à revelação, a atmosfera de expectativa tomou um rumo sombrio. Jesus, olhando para longe, revelou, mas não se esqueçam, haverá desafios e provações de uma intensidade jamais vista. Aqueles que se apegarem à oração e à minha palavra serão sustentados. Mateus 24:9-13. Com um olhar penetrante, ele fez uma pausa e adicionou com urgência: estes são os dias que se aproximam, e quem não estiver vigilante, será como as 5 virgens insensatas que não estavam preparadas. Portanto, vigiai. Mateus 25:1-13. Os corações dos discípulos palpitaram em ansiedade e expectativa. Aquela oração, aquele ensinamento, continha verdades eternas a serem reveladas, mas havia um peso sobre eles e um perigo à frente que precisavam enfrentar. Jesus olhou para aqueles que o seguiam com amor profundo e declarou: através da oração, o caminho para a transformação é conhecido, mas só o tempo revelará quem está verdadeiramente disposto a carregar a cruz. E assim, enquanto a multidão se aglomerava, um novo mistério pairava sobre os discípulos. O plano soberano de Deus se desdobrava, e mais provisões celestiais aguardavam ser descobertas. Enquanto o arrepio de profundo entendimento percorria os corações dos discípulos, Jesus observou as nuvens escuras que ameaçavam a calmaria do cenário. O tumulto no fundo da multidão se intensificava, e os murmúrios se entrelaçavam como uma sinfonia ansiosa por novidade. O olhar de Jesus se perdeu por um instante, como se visse além do presente, ao mesmo tempo profundo e distante. Meus filhos, ele começou novamente, em um tom que misturava doçura e urgência: hoje revelo a vocês uma oração que é como um mapa, um guia aos tesouros do céu. As palavras reverberaram na mente dos ouvintes, intrigando-os ainda mais. Quando orarem, digam: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. A cada palavra pronunciada, a luz que brilhava através das nuvens parecia intensificar-se. Este é o reconhecimento da grandiosidade do nosso Deus, da santidade que deve habitar em nossas almas ao falarmos com Ele. Assim, o coração se prepara, pois se aproxima da sua essência. Ele fez uma pausa, permitindo que a profundidade dos ensinos penetre nos ânimos dos discípulos.
A importância daquela invocação estava se desenhando diante deles, e um silêncio reverente tomou conta do grupo. Venha o teu reino, continuou Jesus, é o clamor do meu povo por uma realidade maior, uma esperança que transcende as circunstâncias. Lembrem-se de que o reino não é deste mundo, mas é aqui entre vocês. Lucas 17h21. Ao mencionar o reino, uma inquietação crescia, refletindo tanto a expectativa de dias gloriosos quanto o temor pelas provações que viriam. Os discípulos se entreolharam, suas esperanças misturadas com apreensão. Éver afligido, Pedro levantou-se, seus olhos aquecidos a buscar no Mestre a certeza que ainda não tinham. Senhor, como poderemos viver nesta expectativa? Como, no meio das dificuldades, permaneceremos fiéis ao chamado? Pedro, respondeu Jesus com ternura, a oração é mais forte do que o aço. Em tempos de dúvida, lembre-se de que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6h10. A entrega total à vontade do Pai era o alicerce sobre o qual devem erigir suas vidas. Neste instante, o vento soprou mais forte, e os discípulos sentiram a presença do Espírito Santo, como um sussurro incentivador. A vida de oração é a resposta aos desafios da fé. Pois em dar-nos o pão nosso de cada dia, Mateus 6h11, reside a segurança plena de que tudo o que precisam será providenciado. Enquanto Jesus continuava a desvendar a profundidade daquela oração, uma atmosfera sobrenatural começou a envolver o grupo. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Mateus 6h12. A declaração do perdão soou ainda mais poderosa naquela manhã, como um chamado à reconciliação. Cada um dos discípulos começou a refletir em seus corações sobre amargos ressentimentos, a urgência de libertar-se das âncoras que os seguravam. Todavia, ao falar sobre a proteção, Jesus lançou um aviso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6h13. Aquela era uma súplica profunda, reconhecendo que as forças do mal estavam sempre à espreita, prontas para desviar os que buscavam a verdade e a luz. Os discípulos, agora com as emoções à flor da pele, começaram a ver a conversa se transformar em um mantra sagrado, um caminho para a transformação que não era só individual mas comunitária. O poder que unia seus corações se manifestava como uma verdade que transcende o entendimento humano. E por fim, Jesus terminou com uma declaração que ecoava nos céus: pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Mateus 6h13. Enquanto as palavras reverberavam na brisa, um novo mistério se assentou sobre eles. O plano soberano de Deus se tornava cada vez mais claro, e os discípulos não poderiam ignorar a responsabilidade que isso trazia. No fundo de suas almas, a pergunta pairava: estariam eles prontos para enfrentar o que estava por vir? A oração, como uma chave, começava a abrir novas portas às revelações do céu, e o tempo, em sua passagem, os levaria a um caminho de provas e triunfos que, eles logo perceberiam, estava interligado ao cumprimento da promessa divina. Enquanto o eco da oração ainda ressoava nos corações dos discípulos, a atmosfera ao seu redor se tornava cada vez mais inquietante. As nuvens escurecidas se aproximavam, um prenúncio do que estava por vir. Jesus, percebendo tanto a curiosidade quanto o temor que preenchia seus seguidores, dirigiu-se a eles novamente, como um pastor apacentando suas ovelhas durante uma tempestade iminente. Vocês devem saber, meus amados, começou com um tom grave que capturou plenamente a atenção deles, que a vida de oração é um arsenal contra as tribulações. O caminho que seguiremos não será fácil, e o céu, embora esteja perto, será muitas vezes nublado pelas aflições da terra. As palavras caíam como gotas de chuva, pesadas e profundas. Não apenas a oração é um pedido ao Pai, mas um compromisso de fé. Portanto, guardem suas almas, pois virão dias em que muitos cairão em desencorajamento. Assim como as gotas de chuva preparam a terra para o crescimento, nossas súplicas devem preparar nosso espírito para o que Deus fará em nós. Com um olhar firme, Jesus buscou seus olhos iluminados pelo desejo de compreender. Enquanto ele falava, um homem da multidão, com um semblante carregado de ansiedade, aproximou-se, quebrando o silêncio reverente. Ele clamou: Mestre, meu filho está dominado por um espírito impuro, e não consigo alcançar a cura por minha própria força. Se entretanto a oração é esta chave, como posso alcançá-la para trazê-lo de volta? Jesus fixou seu olhar sobre o homem,
e um silêncio profundo se estabeleceu. Ele respondeu com compaixão: a fé é o grande poder que se conecta à oração. Se você pode. Tudo é possível para quem crê. Marcos 9:23. O homem, em seus olhos, trazia a angústia de um pai desolado, mas ao ouvir aquelas palavras, seu coração pulsou com um novo desejo de acreditar. Senhor, creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9:24, exclamou o pai, e a súplica soou como um lamento profundo, um grito pela intervenção divina. Jesus, então, dirigiu-se ao espírito impuro, e com autoridade, ordenou: saia dele e não torne a entrar. O poder de Deus se manifestou, e o espírito saiu, deixando o jovem livre e curado diante da multidão estupefata. Os discípulos, testemunhando este ato da compaixão e poder divinos, foram tomados por uma nova percepção. Não eram apenas espectadores de eventos mirabolantes, eles eram parte de um movimento celestial que mudaria o curso da história. Meus seguidores, Jesus disse, ainda rodeado por aquela atmosfera de reverência, vocês devem perceber que cada palavra ditada na oração livra-nos do mal não é apenas um pedido, mas um chamado ao compromisso. Em cada compromisso, há um desafio, e este desafio exigirá de vocês coragem. A pressão nos corações deles aumentou, e um sentimento de responsabilidade ressurgiu. Vão, então, e pratiquem o que têm aprendido. Mutirão será sua herança, e por meio de suas orações e ações, o povo verá o reino de Deus entre vocês. Os discípulos olhavam uns para os outros, cientes da grandeza da missão a que estavam sendo convocados. No entanto, enquanto suas almas eram preenchidas de esperança e determinação, uma pergunta reverberou em cada um deles: estariam prontos para as provações que aguardavam no horizonte? Jesus fitou o céu, e o vento assobiava como uma promessa. O tempo se aproxima, ele disse baixinho, quase como se falasse apenas para si mesmo. Uma nova revelação do Pai está prestes a se manifestar, e muitos não compreenderão. Ao escutar essas palavras, os discípulos tiveram a nítida sensação de que um mistério profundo estava prestes a se desdobrar. Como um véu que se rasga, um novo capítulo se aproximava, e a sombra da incerteza reluzia com a luz prometida do plano soberano de Deus. Eles apenas podiam esperar o que estava por vir. Enquanto o murmúrio da multidão se acalmava, o céu que antes estava carregado de nuvens, agora parecia silencioso, como se a criação estivesse aguardando algo grandioso. Os discípulos, ainda atonitos com o milagre realizado, se reuniram em torno de Jesus, seus corações pulsando em uníssono com a certeza de que algo sublime estava prestes a acontecer. Jesus, percebendo a expectativa que se instaurava, reuniu os seus com um gesto abrangente e com um olhar perspicaz que penetrava mais fundo do que palavras poderiam. Venham a mim, todos vocês que se sentem cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Sua voz tinha um poder que transcende o tempo, um convite àqueles que buscavam entendimento, propósito e restauração. Enquanto olhavam com grande expectativa, Jesus começou a ensinar sobre a natureza do Pai e a profundidade da oração. Com que serenidade, ele se dirigiu a eles, revelando um novo modelo para se aproximar de Deus. Quando vocês orarem, digam: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lucas 11:2. Cada palavra que saía de seus lábios era como uma semente lançada na terra, pronta para frutificar em fé e compreensão. É através do reconhecimento da santidade de Deus que nossos corações se voltam para a verdade. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem na alma de cada discípulo. Vocês devem saber que a oração não é meramente um ato, mas um relacionamento. Ao chamarmos Pai, estabelecemos uma conexão que revela tanto a intimidade quanto a reverência. O nome de Deus deve ser exaltado, pois é em sua santidade que encontramos a verdadeira segurança. Essas palavras fizeram cada um dos discípulos se lembrar de momentos de vulnerabilidade e de como precisavam do abraço do Pai nos tempos de aflição. Era uma verdade que penetrava em suas almas como luz em trevas. No entanto, continuou Jesus, isto não é apenas um pedido por alimento, mas um compromisso diário. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. A elevação do reino de Deus e a submissão à sua vontade tornaram-se a essência do que deveriam buscar. Ele alertou: não esperem que a bênção venha sem a entrega.
A verdadeira oração exige que abandone o egoísmo por um desejo genuíno de que o plano de Deus se realize. As palavras de Jesus reverberavam como um eco divino, preenchendo os corações com uma determinação renovada, mas também com um sentimento pesado sobre os desafios ao caminho que se desenrolava. Ele olhou diretamente para cada um deles e disse: "E se vocês pedirem algo em meu nome, receberão, pois assim será glorificado o Pai." João 14:13. Então, uma nova nuvem de incerteza se formou entre os discípulos. Eles se lembraram de que a oração, além de trazer respostas, muitas vezes leva à provação, e que a simplicidade da fé era acompanhada por um chamado a um comprometimento radical. Após essa profunda revelação, um silêncio solene caiu sobre eles, e um sentimento de urgência tomou conta da atmosfera. Jesus inclinou-se como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. "Atentem para as palavras que lhes digo, muitos que pensam conhecerão o meu reino se surpreenderão com o que está por vir. Por isso, orem sem cessar, pois seus pedidos estão entrelaçados com a vontade que nasce do céu." 1 Tessalonicenses 5:17. Com isso, o horizonte divino parecia se abrir, prometendo uma revelação que não poderia ser compreendida por aqueles que se deixassem levar pelas convenções humanas. As nuvens que antes pareciam ameaçadoras agora pareciam indicar um novo amanhecer. A fé do homem que clamou por ajuda ainda ecoava entre eles, e Jesus olhou nos olhos de cada um, sem deixar de percorrer o futuro que os aguardava. Preparem-se, pois um novo mistério do plano soberano de Deus revelará em atos de fé além de vocês e que desafiará suas compreensões. E assim, a expectativa fervia, à espera de um desdobramento que mudaria para sempre o entendimento do que significa ser seguidor do reino. Enquanto os discípulos se mantinham em profunda reflexão, o ambiente ao redor parecia vibrar com a presença divina. Um vento suave começou a soprar, envolvendo Jesus e seus seguidores, como se o próprio céu estivesse se aproximando para ouvir aquelas instruções sagradas. Ele, que sempre falava com autoridade, se elevou ainda mais entre eles e continuou a ensinar. "E agora, amados," ele falou com um tom solene, "ouçam com o coração. Vocês devem não apenas orar, mas também perdoar. Se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, também perdoe os pecados de vocês." Marcos 11:25. Cada palavra era carregada de um peso que desafiava a compreensão humana, e mesmo aqueles que mais o amavam sentiram a gravidade da mensagem. Pedro, claramente inquieto, não pôde se conter. "Senhor, até quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? 7 vezes seria suficiente?" A pergunta fluiu de seus lábios, desejando entender a profundidade do perdão. Jesus olhou para Pedro e, em um breve instante, o céu pareceu parar. "Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Mateus 18:22. O olhar de Jesus penetrou a alma de Pedro, revelando não apenas um perdão sem limites, mas um chamado a amar com um amor que só poderia vir do Pai. O peso da responsabilidade de tal amor sobrecarregou os corações dos discípulos. E então, ele fez uma pausa. O silêncio era espesso, pois todos sentiam que algo maior estava se desenrolando. "Vocês veem," continuou Jesus, "o perdão que vocês oferecem aos outros é reflexo do perdão que receberam do Pai. O reino dos céus é tecido com fios de misericórdia, e somente aqueles que se despirem do rancor poderão vestir-se da vestimenta da glória celestial." Enquanto as palavras de Jesus penetravam seus corações, um sentimento de angústia começou a crescer. Como poderiam, de fato, amar e perdoar plenamente? As sombras do passado, as feridas não cicatrizadas e as traições se tornavam mais visíveis a cada momento. A verdade inegável do desafio de Jesus enchia os ambientes com uma tensão silenciosa. Porém, lembrem-se, Jesus disse, inclinando-se mais perto, o Pai sempre está disposto a receber aqueles que voltam a Ele. E muitas vezes, as respostas que buscamos vêm eclodindo do doloroso processo de entrega e arrependimento. Ele então fez uma leve inclinação da cabeça, como se estivesse chamando cada um deles a refletir sobre suas próprias vidas. No horizonte, uma trilha de nuvens tempestuosas começou a se formar, sugerindo que a tempestade não estava apenas ao redor, mas também no coração de cada um ali presente. Jesus percebeu o medo que começava a brotar entre eles, e com um gesto compassivo, confirmou, o caminho para o reino é estreito, e muitos se distrairão.
Mas aqueles que perseverarem em oração e em amor, mesmo nas dificuldades, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8h32. Neste momento, enquanto uma alvorada de entendimento começava a surgir, Jesus contemplou a multidão além de seus discípulos. Ele sabia que a cada palavra proferida, estava se aproximando do fim do seu ministério terreno. Vocês verão coisas que muitos profetas e justos desejaram ver, mas não puderam. Lucas 10h24. Essa declaração deixou a multidão em um estado de expectativa febril, pois sabiam que algo monumental estava prestes a se revelar. E ao contemplar o horizonte, onde as nuvens se agrupavam em um espetáculo dramático de luz e sombra, Jesus finalizou: preparem-se, porque o poder do reino será manifestado de maneiras incompreensíveis. É a oração de fé que irá abrir portas que estão fechadas e revelar o que há oculto. Assim, uma nova afirmação da soberania divina se estabeleceu, deixando um eco de expectativa e temor entre aqueles que ali estavam. O plano misterioso de Deus não apenas aguardava ser desvendado, mas também insistia que eles estivessem prontos para o que viria. Enquanto o vento suave ainda soprava, e as nuvens pesadas continuavam a se aglomerar no céu, Jesus sentiu que o momento era apropriado para compartilhar uma mensagem que ressoaria por gerações. Os discípulos, com os corações palpitantes, estavam ansiosos para ouvir a palavra que os desafiaria a entrar mais profundamente na essência da vida de fé. Ele se virou, a sua voz carregada de uma autoridade serena que chamou a atenção de todos. Quando vocês orarem, começou ele, não façam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, ou nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu lhes digo que já receberam sua recompensa. Mateus 6h05. O ambiente mergulhou em um silêncio reflexivo, enquanto cada um ponderava sobre suas próprias práticas espirituais. Mas quando vocês orarem, ele disse, entrem no seu quarto, fechem a porta e orem ao seu pai, que está em secreto. E o pai que vê em secreto os recompensará. Mateus 6h06. As palavras de Jesus, carregadas de um profundo significado, revelavam a intimidade necessária para se relacionar com Deus. Os discípulos começaram a compreender que a oração não era apenas uma formalidade, mas um caminho de conexão pura com o Criador. Vocês não precisam usar palavras vãs, como os gentios que pensam que serão ouvidos por causa de sua muita fala. Não tenham medo, porque o Pai de vocês já sabe do que precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Mateus 6:7-8. Ao falar, Jesus não apenas ensinava uma forma, mas libertava os discípulos de uma religiosidade vazia, convidando-os a uma relação verdadeira e cheia de vida. Portanto, assim vocês orarão: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6h09. Quando Jesus pronunciou essas palavras, um silêncio sagrado envolveu a multidão. O título de Pai reverberava uma imensa profundidade, evocando amor, cuidado e proximidade. Aqueles que estavam ali presentes sentiram um calor interior, como se o próprio céu estivesse sussurrando promessas de acolhimento e segurança. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6h10. As visões de um reino glorioso e da vontade perfeita de Deus se tornaram palpáveis entre eles. Os discípulos agora eram instados não a buscar sua própria agenda, mas a se submeterem ao governo divino e à direção celestial. A certeza de que a vontade de Deus seria feita nas suas vidas preenchia o coração deles com a esperança renovada. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mateus 6h11, continuou Jesus. A súplica por sustento diário íntima e dependente da bondade do Pai revelava a fragilidade e a necessidade humana. Ele enfatizava a importância da gratidão em cada dádiva, encorajando-os a reconhecer a fiel provisão de Deus, não apenas em termos materiais, mas espirituais. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6h12. Aqui, o peso do perdão se entrelaçou novamente com a mensagem anterior, uma vez mais convocando os discípulos a refletirem em suas vidas. As audaciosas intercessões por misericórdia e a coragem de deixar ir as feridas do passado se tornaram um chamado renovado, impulsionando cada um deles em direção à luz da redenção. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6h13.
Com isso, Jesus ressaltou a luta interior que todos teriam que enfrentar, a necessidade de vigilância constante e o poder da oração para superar as provações e os desafios. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Mateus 6:13. A declaração final ressoou como um hino, encantando não apenas os discípulos, mas também os corações da multidão. A soberania de Deus, a potência de seu reino e a manifestação de sua glória eram verdades eternas que ecoavam com a força do Espírito. Jesus olhou em volta. Havia agora um novo ardor em seus olhos, algo profundo começava a se desdobrar. Ele sabia que aqueles que contemplavam essa oração tradicional, agora se tornará um vaso de transformação. E se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, concluiu ele, também o Pai Celestial lhes perdoará, mas se não perdoarem aos homens, tampouco o Pai lhes perdoará as suas ofensas. Mateus 6:14-15. E com isso, a implacável verdade estava estabelecida como uma questão de vida ou morte. O desprendimento do passado era essencial para qualquer futuro abençoado. As nuvens no céu tornaram-se ainda mais densas, como se toda a criação estivesse à espera do que viria a seguir, e Jesus, com um olhar penetrante, deixou um último aviso: este é o caminho que leva ao desdobrar do plano soberano de Deus. Preparem-se, porque o que eu revelei hoje é apenas o início de um entendimento que mudará tudo. Enquanto as últimas palavras de Jesus ecoavam no ar, um murmúrio de expectativa começou a se espalhar entre a multidão. O ambiente se tornará palpável, havia um propósito divino que pulsava. Os discípulos, agora despertos para a importância das verdades que haviam ouvido, trocaram olhares introspectivos. Mesmo sob o céu escuro, uma luz interior parecia brilhar, desafiando as incertezas da tempestade que se aproximava. Jesus, percebendo a ansiedade e a reverência em seus rostos, decidiu avançar ainda mais em seu ensinamento. Irmãos, começou ele, não se preocupem com a vida que vocês vão comer ou o que vão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6:25. Ele os convidava a considerar as aves do céu, que não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta. O coração dos discípulos se aquecia com cada frase, sentindo que essa mensagem era mais do que um simples consolo, era um chamado à confiança inabalável em Deus. E quanto a vocês, não se preocupem com amanhã, pois cada dia traz seus próprios males, continuou ele. Mateus 6:34. As palavras de Jesus eram um bálsamo para os seus temores, uma lembrança de que a ansiedade não poderia acrescentar um só côvado à estatura deles. Havia um som de esperança no ar, uma promessa de que, mesmo nas tribulações, deveriam buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que tudo o que necessitassem lhe seria acrescentado. Mateus 6:33. Correspondendo à urgência do momento, Jesus então confrontou o pecado através do amor que ali estava presente. Sejam cuidadosos com o que veem e com o que ouvem, pois a luz do corpo é o olho. Se o seu olho for bom, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se o seu olho for maligno, todo o seu corpo será cheio de trevas. Mateus 6:22-23. Os discípulos ouviram atentamente, cientes de que a verdadeira visão espiritual dependia de suas decisões em relação ao que permitiam entrar em seus corações. Um silêncio reflexivo tomou conta do local, enquanto Jesus finalizava seu ensino. A tempestade que se formava no céu parecia um símbolo do conflito interior que estava prestes a se intensificar na vida deles. Ele sabia que desafios maiores lhes aguardavam, um teste de fé que exigiria cada gota de sua confiança no Pai. E, como se trouxesse um eco dos antigos profetas, proclamou: não podeis servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Mateus 6:24. As palavras cortantes penetravam fundo, trazendo um senso de realidade que nenhum deles poderia ignorar. O comprometimento total era uma exigência do chamado. Então, com a tempestade começando a rugir, Jesus olhou profundamente nos olhos de cada um e concluiu: aguarda, porque a vossa vida é uma espera. Eu não estou aqui apenas para ensinar, estou aqui para manifestar o plano soberano de Deus. E em breve, o que está oculto será revelado. Os corações palpitavam com a antecipação, a revelação do propósito divino começava a se desdobrar, mas a verdadeira luta ainda estava por vir.
Enquanto as gotas de chuva começavam a cair, cada um deles sentiu que um novo capítulo da história divina estava para ser escrito. O que poderia acontecer a seguir estava apenas começando, e o desfecho dependia da sua disposição em seguir o chamado que os aguardava. Enquanto as primeiras gotas de chuva caíam, uma atmosfera pesada envolvia os discípulos e a multidão. Jesus, percebendo a inquietação, levantou os olhos para o céu e exclamou: Cuidado, porque a tempestade que se aproxima não é apenas física, mas espiritual. Preparem-se para os desafios que estão para vir. Ele sabia que havia mais por vir do que simples provações. A hora da manifestação divina estava próxima. O som do trovão ecoava como um aviso, e a multidão se aglomerava, todos com o olhar fixo no Mestre. Ele continuou: Vocês devem estar preparados para testemunhar o que muitos desejariam ver e ouvir. O reino de Deus não será um lugar, mas uma realidade revelada em meio ao caos. Lucas 10:24. Os discípulos estavam perplexos, suas emoções em um turbilhão. Tiago, sempre direto, levantou sua voz: Mestre, como podemos nos preparar para isso? O que devemos fazer diante do que está por vir? O coração de todos ardia com o desejo de entender, de estar prontos para a revelação que estava prestes a ocorrer. Perseverem em oração, respondeu Jesus com uma serenidade que desafiava a tempestade. A oração é o fio que os liga ao poder do céu. É através dela que vocês poderão enfrentar os desafios e descobrir a verdade que o Pai está prestes a revelar. 1 Tessalonicenses 5:17. Neste momento, uma mulher da multidão, tocada pelas palavras de Jesus, gritou: Senhor, como podemos saber que somos dignos de enfrentar o que está por vir? O olhar de Jesus pousou sobre ela, e, lentamente, ele respondeu: A dignidade não vem de vocês, mas da graça do Pai. Ele os torna dignos através do arrependimento e da fé. Romanos 5:1. A multidão ficou em silêncio, absorvendo cada palavra, enquanto os relâmpagos cortavam o céu. Jesus, então, começou a falar sobre a força do arrependimento e a prova de que a verdadeira transformação vem do reconhecimento de suas fraquezas. Vocês devem deixar suas preocupações e medos para trás. O poderoso amor do Pai se manifestará em suas vidas quando vocês se renderem a Ele. 2 Crônicas 7:14. Nessa intensificação do ensinamento, ele fez uma breve pausa, como se estivesse esperando que suas palavras penetrassem profundamente nas almas dos presentes. A hora está se aproximando, disse ele suavemente, quando muitos verão o que foi ocultado. Estarão seus corações prontos? Um frio percorreu a multidão, pois a amplitude das palavras de Jesus estava clara, a expectativa de um novo derramar do Espírito. Simão, sempre questionador, murmurou: Mestre, o que acontecerá quando a verdade for revelada? O que devemos buscar? Novamente, Jesus ergueu as mãos, como se estivesse chamando a luz do céu, e declarou: Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. A essência dessas afirmações mergulhou a multidão em uma contemplação profunda, bem como um misto de expectativa e temor. Eles perceberam que a chave para enfrentar a tempestade não era apenas o conhecimento, mas a atitude de seus corações. Assim, ele finalizou: a oração e a união do coração em busca do que é justo trarão uma paz que excede todo entendimento e iluminará os caminhos que estão para vir. Filipenses 4:7. Então, com uma voz firme e divina, fez uma última declaração que ecoou nos corações: Quando tudo parecer perdido, lembrem-se, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28:20. As nuvens se aglomeravam, mas havia uma luz que começava a brilhar na mente dos discípulos. A declaração de Jesus não era apenas um ensino, mas uma promessa: o tempo de revelação estava próximo, e o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar de maneiras que eles ainda não podiam compreender. Com essa promessa ressoando, a expectativa por um novo amanhecer deixou o ar carregado de esperança e fé. Sentindo que seu ministério estava se aproximando de um clímax, Jesus olhou para todos com amor profundo e concluiu: Este é apenas o início de um entendimento que mudará tudo. Preparem-se, pois o plano que o Pai revelou não só os libertará, mas restaurará a relação de toda a humanidade com Ele. O que está à frente é mais glorioso do que vocês imaginam. Um novo mistério do reino será desvendado em meio ao caos,
e muitos serão chamados para a grande colheita. Com essa afirmação profunda, a multidão se dividiu em murmúrios de expectativa. Estariam prontos para o que estava por vir? A tensão pairava no ar, e um novo mistério do plano soberano de Deus aguardava sua revelação nas horas que se aproximavam.